Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando Óbvio. Eu sou o Casper e hoje nós vamos falar um pouco sobre contabilidade. Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. E por que isso é importante? Porque para a gente conseguir avaliar uma empresa, saber se ela é uma boa empresa para a gente fazer um empréstimo para ela, como a gente faz no crédito privado, em renda fixa, ou se é uma ação que vale a pena comprar, como a gente fez aquela analogia de que a ação é uma maquininha de fazer dinheiro, para saber quanto dinheiro essa maquininha faz, a gente vai precisar estudar um pouco os relatórios financeiros da empresa, do negócio que está por trás daquela ação. Afinal, uma ação não é nada mais do que o seu direito a ter parte de um negócio, parte do seu balanço patrimonial, parte dos seus lucros. Dessa forma, é importante que a gente entenda qual é o patrimônio da empresa, que lucro ela produz com esse patrimônio, para saber quanto dinheiro a gente vai estar recebendo. Então a gente vai precisar entender quão grande é o lucro da empresa, para onde que esse lucro vai estar indo. Quando a empresa tem um lucro, ela redireciona, investe para expandir, ou ela paga seus acionistas? O que ela está fazendo com esse dinheiro? Ela paga seu CEO? Qual é o capital de giro da empresa? Quantos ativos ela tem? Mas primeiro a gente precisa saber o que são essas várias palavras complicadas que eu estou falando. Talvez você não esteja acostumado com o linguajar, talvez você tenha uma noção do que é lucro, mas talvez você não saiba qual é a diferença do lucro bruto, o lucro operacional e o lucro líquido. Talvez você não saiba o que é capital de giro. Então a gente vai aqui primeiramente apresentar esses conceitos para vocês. Existem três principais relatórios financeiros da empresa que a gente vai estar analisando. Hoje a gente vai falar sobre demonstração de resultados, mas também existe o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de resultados é onde a gente vai achar o lucro da empresa. O balanço patrimonial é onde a gente vai achar qual é o patrimônio da empresa e quanto dinheiro ela está devendo, basicamente. E a demonstração de fluxo de caixa envolve quanto dinheiro realmente está entrando e saindo da empresa. E aí você pode pensar, tá, então qual que é a diferença dessa demonstração de resultados, que tem o lucro, e quando o dinheiro está saindo e entrando da empresa? Você vai falar sobre isso agora. Da receita ao lucro, é esse o objetivo de entender o relatório financeiro, demonstração de resultados da empresa. Então a gente vai começar com a receita. A receita é quanto dinheiro a empresa produziu, seja através de venda de produtos ou de serviços. Até aí tá tranquilo, certo? Então, por exemplo, se é uma empresa que vende livros, ela vende cada livro a R$20, ela vendeu 1.000 livros, a receita dela é de R$20.000. Esse é o dinheiro que ela recebeu pela venda dos seus produtos, certo? Já o lucro bruto é a receita tirando os custos de produzir e fornecer os produtos e serviços. Então, por exemplo, essa empresa que vende livros, vamos dizer que ela revende os livros e que ela compra cada livro por R$10. Então, ela vai ter um custo associado com cada livro de R$10, ela vendia por R$20, ela vendeu 1.000 livros, o lucro bruto dela foi de R$10.000. A empresa também pode produzir um produto em vez de apenas revendê-lo. E nesse caso, vamos ter um custo associado à matéria-prima, por exemplo. Além disso, algumas vezes é considerado no lucro bruto amortização e depreciação. Amortização é quando você considerou um prejuízo no passado, mas agora você está recuperando esse prejuízo. E depreciação é o mais comum, é o contrário. Você comprou algo, e quando você compra algo, vamos dizer que a empresa vende livros e ela comprou uma impressora. Essa compra da impressora, ela não é considerada um custo, porque ela faz parte agora do patrimônio da empresa. Mas essa impressora perde valor com o tempo. E é aí que entra a depreciação. Então, no momento da compra da impressora, isso não apareceu nos resultados da empresa.
ela pode ter gasto, vamos dizer, R$ 5.000 para comprar essa impressora. Isso não apareceu como um custo no relatório de resultados, mas ao longo dos anos, como essa impressora está perdendo valor, está ficando mais velha, está estragando, isso vai aparecer como uma depreciação. Do contrário, a amortização acontece quando você considera que houve uma perda por algum motivo e essa perda está se anulando com o tempo porque não foi uma perda real. Agora que a gente tem esse lucro bruto, a gente pode descontar os custos fixos de operação da empresa. Esses custos, no nosso exemplo, não dependem de quantos livros a gente está vendendo, mas eles fazem parte do funcionamento do nosso negócio. Então aí entram, por exemplo, os salários, entra pesquisa e desenvolvimento de uma empresa que tenha pesquisa e desenvolvimento, o aluguel da loja que você vende os livros, por exemplo. Tudo isso entra como uma despesa operacional que vai ser descontada, então, do lucro bruto. Então, a gente tinha a receita, descontamos o custo de produção dos nossos bens que a gente vendeu ou dos nossos serviços, a gente conseguiu esse lucro bruto, e descontando agora nossos custos operacionais, o custo de manter o negócio vivo, a gente tem esse lucro operacional. A gente também pode falar em lucro não operacional. O que é isso? É o lucro que envolve atividades que não são o centro do negócio da empresa. Então, por exemplo, o pagamento e o recebimento de juro de dívida, ele não é parte do negócio de uma empresa, a não ser que a empresa seja um banco ou uma instituição financeira. Mas não faz parte, por exemplo, do negócio fundamental da Petrobras. Então, esse tipo de operação de empréstimo e pagamento de empréstimo não faz parte do operacional da empresa. Além disso, a empresa pode, com o dinheiro que está sobrando, investir em outras empresas. Mas isso não faz parte do negócio principal da empresa, a não ser que ela compre como uma subsidiária. Outra coisa que também é considerado não operacional, por exemplo, é a venda de uma subsidiária, porque isso vai ser uma receita que não é usual. Você não vai vender uma subsidiária constantemente no seu negócio, a não ser que seu negócio seja uma incubadora de startup, por exemplo. Mas, de forma geral, você não vai estar constantemente vendendo subsidiárias e, portanto, isso não é parte do centro do núcleo do negócio. Então, essa é a diferença do lucro não operacional. Quando a gente somar o lucro operacional e o lucro não operacional, a gente vai ter o lucro pré-impostos. E aí, o lucro líquido é quando finalmente a gente pega o lucro pré-impostos, que é o nosso lucro operacional mais o não operacional, e paga os impostos em cima deste lucro. E mais algumas outras coisas que podem ser consideradas, como dividendos a serem recebidos, lucros associados a subsidiárias. Mas isso a gente não vai considerar muito por enquanto. E finalmente a gente chegou na última linha, que é lucro líquido. Ou será que não? Agora, a gente tem que lembrar que quando a gente compra uma ação, a gente está comprando uma fração desse negócio. Então, o lucro por si só, ele é interessante para a gente entender qual o tamanho da empresa, mas faz bastante diferença se uma empresa tem 10 ações e lucra 10 milhões, e se você tem uma ação, então você tem um lucro de 1 milhão para ti, ou se ela lucra 10 milhões, ela tem 1 milhão de ações, e aí, nesse caso, se você tem uma ação, você tem um lucro de R$ 10 para ti só. E é por isso que a gente vai normalizar esse valor pelo número de ações que a empresa tem disponíveis. Então, esse lucro, em teoria, nos pertence e é proporcional a essa quantidade de ações que a gente tem e a quantidade total de ações, certo? Então, a gente vai ter ali a última linha, geralmente vai ser o lucro por ação, que ele é calculado como lucro líquido dividido pelo número de ações. Uma coisa importante para a gente notar é que geralmente esses relatórios financeiros são anuais ou trimestrais. E geralmente, quando a gente se refere ao lucro por ação, a gente se refere ao lucro líquido anual dividido pelo número de ações. Isso vai ser útil porque imagina que o lucro
anual por ação de uma empresa é de R$ 10. Quer dizer que se eu tiver uma ação da empresa, eu tenho teoricamente direito a R$ 10 por ano que essa empresa está lucrando, produzindo. E vamos dizer que o preço da ação seja de R$ 1. Parece ser um negócio que vale bastante a pena. Afinal, rapidamente, o lucro da empresa vai bater esse custo e o meu investimento parece estar valendo a pena. Já, no contrário, se o preço da ação está em R$ 1.000, aí provavelmente já não vale tanto a pena, porque vai demorar muito para esse lucro render o meu investimento. Então, o lucro por ação acaba virando uma métrica importante para a gente comparar com o preço da ação. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais nos próximos vídeos, quando a gente falar sobre métricas de investimento. E bom, foram bastantes conceitos sendo apresentados nesse vídeo, vou deixar vocês digerirem um pouco cada um deles, e no próximo vídeo, que vai estar na playlist logo logo, a gente vai dar um exemplo, a gente vai escolher alguma empresa aleatória, não pensei em qual ainda, para ver os relatórios financeiros dela. Então a gente vai encontrar os relatórios financeiros dela e a gente vai tentar achar cada uma dessas coisas que eu falei nesse vídeo, certo? E como que a gente iria ler esse relatório financeiro na prática. Por hoje é só, espero que tenha ficado claro. E se gostaram, deixem seu like, deixem nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado sobre o conteúdo do vídeo, deixem o subscribe para continuarem acompanhando os vídeos do canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo. Beijos no coração.